Caros amigos, caras amigas que nos acompanham no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Nesta sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, continuamos a meditar sobre o Sermão da Montanha que está nos capítulos de 5 a 7 do Evangelho segundo Mateus. A liturgia propõe para a nossa oração Mateus 5, 27 a 32. Trata-se de dois pequenos blocos de um conjunto maior dentro do Sermão da Montanha, correspondente a Mateus 5, de 21 a 48. Aqui, Jesus oferece aos discípulos do reino chaves para a interpretação de tópicos do Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, partindo do querer original de Deus, nem sempre presente nas interpretações dos mestres da lei, os escribas. Os escribas tendiam a se fixar na letra dos mandamentos, sem a preocupação de se perguntar para o que Deus realmente deseja para seus filhos e suas filhas. O primeiro bloco, correspondente aos versículos 27 a 30, refere-se ao 6º mandamento que ordena não cometerás adultério, que é encontrado no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 14, e no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. Numa interpretação literal, a infração do mandamento só acontecia por ocasião da relação sexual entre duas pessoas adultas fora do matrimônio. Jesus, porém, refina essa compreensão e entende que a infração começa quando o homem olha para uma mulher com desejos libidinosos, de modo que o adultério começa muito antes da consumação do ato sexual. Jesus foca na maneira como o homem se posiciona em face da mulher, tornando-a objeto de suas paixões, transformando-a em coisa da qual pode se servir a seu bel prazer. A ação exterior decorre do que se passa no coração do indivíduo que não aprendeu a respeitar e a valorizar as mulheres. Jesus exorta os discípulos do reino a se precaverem contra o adultério, colocando ordem em seu coração. Com uma série de metáforas contundentes, ensina-lhes a cortar o mal pela raiz. O mestre fala em arrancar o olho direito, que os leva a pecar, da mesma maneira a mão direita. Arrancá-los e lançá-los longe significa manter-se distante do que pode induzi-los ao adultério. Só assim poderão cultivar a bem-aventurança da pureza de coração que foi anunciada em 5:18, no início do Sermão da Montanha. O segundo bloco corresponde aos versículos 31, 32, que são retomados em Mateus 19, de 1 a 9, cuja leitura eu sugiro, pois lá Jesus explica melhor seu modo de ver o matrimônio no contexto do discipulado do reino. Trata-se agora do divórcio praticado com fundamento no livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que permite ao homem despedir a esposa e mandá-la de volta para a casa paterna, caso encontre nela algo que seja inconveniente. Como a lei bíblica não diz o que é e o que não é inconveniente, os mestres da lei se davam o trabalho de elencar as coisas
inconvenientes. E muitas coisas banais entravam na lista, de modo a fragilizar a mulher no trato com o marido tirano e arbitrário. Jesus responsabiliza o marido pelo que pode acontecer com a mulher repudiada e com quem, eventualmente, se casar com ela, pois a expõe a ser tratada como objeto da lascívia dos homens. Portanto, o discípulo do reino jamais será leviano no trato com a esposa, a quem dedicará extremo amor e respeito. No versículo 32, introduz uma exceção quando se trata de divórcio por motivo de fornicação. Os comentaristas do Evangelho segundo Mateus tendem a entender esta cláusula no sentido dos casamentos inválidos previstos no capítulo 18 do livro do Levítico. Seriam casamentos com parentes de primeiro grau que não deveriam ser praticados na comunidade cristã. A preocupação verdadeira da catequese evangélica em torno do adultério e do divórcio diz respeito ao modo como os homens que aderiram ao movimento de Jesus e pertenciam às comunidades cristãs deveriam tratar suas esposas na contramão do que se passava na sociedade e na religião da época. Muitos deles provinham do judaísmo. No judaísmo, eles tinham aprendido a tratar as mulheres como seres de segunda categoria, sempre subservientes, seja aos pais enquanto menores, seja aos maridos enquanto casadas. A função principal da mulher consistia em garantir a descendência para o marido. Nada mais. Jesus aponta noutra direção ao pensar a igualdade fundamental entre todos os seres humanos que devem se considerar irmãos e irmãs com profundo respeito uns pelos outros, de modo especial as mulheres. Portanto, na comunidade cristã, não pode haver espaço para o machismo ou para qualquer desrespeito à dignidade das mulheres. Por isso, o discípulo do reino deve cuidar para não olhar para as mulheres com pensamentos libidinosos que podem levá-lo ao adultério, nem se divorciar de sua esposa, despedindo-a de maneira leviana. A catequese evangélica de hoje ensina aos homens que são discípulos de Jesus a nutrirem um profundo respeito pelas mulheres e ensina as mulheres a tomarem consciência de sua dignidade e não se deixarem subjugar pelos homens, a começar por seus maridos. O discipulado do reino e o compromisso batismal apontam para a igualdade fundamental de todos os seres humanos, a ser praticada de modo especial nas comunidades cristãs, que são sacramento da sociedade querida por Deus. Tenham todos um frutuoso tempo de oração e de exame de consciência e, quem sabe, um tempo de conversão.